Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro MuCast, o podcast do Murilo, e vou tratar com vocês aqui nesse primeiro podcast sobre o livro Web 2.0, Erros e Acertos, um guia prático para o seu projeto, do autor Paulo Siqueira. Bom, este é um e-book e ele tem como objetivo transferir e compartilhar o conhecimento do autor, o Paulo Siqueira, com as suas experiências no desenvolvimento de um projeto para a web. Bom, ele fala que desde a concepção da ideia e a elaboração até a implementação desse projeto. Ele dá um exemplo do site que ele desenvolveu, chamado digi.to. Esse site ele reunia recursos do Twitter juntamente com o uso de SMS. Ele também fazia a redução das URLs, que são os endereços eletrônicos. Então ele pegava o link do site, o endereço, e fazia a redução dele justamente para ocupar menos caracteres para que você possa escrever mais na sua publicação no Twitter, porque o Twitter tem uma limitação de caracteres. Bom, ele traz aqui também exemplos de erros e acertos nessa plataforma que ele criou e traz algumas referências que podem ser úteis em novos projetos. Bom, ele dividiu aqui em tópicos, são 5 tópicos, e ele fala aqui que são em ordem cronológicas, mas que podem ser executadas também simultaneamente. Bom, a parte 1 ele denominou de O Projeto. Nela ele comenta como surgiu a ideia e a concepção desse projeto, desde o insight que ele teve até a execução, também passando pelo planejamento. Na parte 2, ele abrange a programação, que é focada no aspecto técnico e formal da coisa. Ele explica as ferramentas que ele utilizou, como que ele fez para desenvolver, as plataformas que ele criou para fazer o seu domínio, para fazer a hospedagem, e o programa que ele usou para fazer o banco de dados, para fazer o código, gerar o código dos projetos. Bom, na parte 3 ele fala sobre a propaganda online, ele relata aqui as experiências na área da propaganda e conta o que funcionou e o que não funcionou nessa área. Na parte 4 ele também fala dos erros e dos acertos, tratando as dificuldades e desafios encontrados neste projeto, e isso serve também como um manual para quem está interessado em entrar nesta área de desenvolvimento de projetos para a web. Bom, a parte 5 ele fala sobre o futuro, ele aborda algumas possibilidades para dar continuidade ao seu projeto. Falando um pouco sobre o autor, Paulo Siqueira, ele é mestrado em engenharia de software e tem mais de 27 anos de experiência profissional. Hoje ele trabalha para a Unicef do Paquistão. Ele atua como gerente de tecnologia da informação e é responsável pelas operações de TI no escritório de Islamabad e em mais de 5 escritórios regionais. Ele também foi gerente técnico de contas para a América Latina na Seven Networks International, que tem como principais clientes a Telefônica Internacional, a Ericsson e mais de 140 operadores espalhados pelo mundo. Ele coordenou a implementação de projetos para novos serviços de telecomunicações em cerca de 12 países. Ele tem também uma prática intensiva na implementação de TI em países em transição política e pós-conflitos, com trabalho desenvolvido para a Unicef e outras instituições, em projetos de variadas áreas para saúde, eleições, telecomunicações, justiça, tecnologia e finanças. Ele foi professor universitário também, mas não está mais em atividade. Então vamos lá, vamos dar início à nossa resenha por capítulos aqui, Na parte 1, então, no início, ele vai primeiramente explicar o que é o Web 2.0, Ele fala que é o termo utilizado para as novas e emergentes formas de comunicação na internet. Ele também fala aqui da web social, que é a utilização da internet como meio para criar, publicar e compartilhar a informação digital, seja ela um texto, uma imagem, um áudio ou um vídeo. Então, neste vasto mundo de informações, nós temos aí os blogs, os videologs, os podcasts, as redes sociais e muitos mais, Ele traz aqui como principais ferramentas o Facebook, o Instagram, o Twitter, também YouTube e outros mais. Neste vasto mundo de recursos, ele explica sua experiência com o microblog, o qual ele teve uma ideia de utilizar o SMS explorando o Twitter. Então nasceu um projeto em que ele faz a integração do Twitter com o envio de SMS e também a encurtação das URLs. As funcionalidades desse aplicativo eram o envio de um SMS com a mensagem do Twitter e a compactação das URLs, que é um encurtador de endereço de um site. Esse recurso era necessário justamente para encurtar os links dos sites que você queria compartilhar, para obter mais espaço para escrever mais na sua publicação no Twitter, que tem o uso de caracteres reduzido. E em menos de 2 semanas ele desenvolveu um protótipo e registrou esse domínio para um site
e disponibilizou o serviço em 3 línguas diferentes. Foi ousado aqui, publicando em português, em inglês e em espanhol. Então ele fez um investimento aí de mais ou menos R$ 1.700, gasto no registro do domínio, em créditos para o envio de SMS, em propaganda online e na hospedagem. E gastou aí cerca de 120 horas no desenvolvimento e da programação. Na parte 2 ele fala sobre a programação, ele passa aqui um passo a passo sobre o que ele fez. O primeiro passo foi a hospedagem, que ele utilizou o serviço da LocalWeb, que é uma prestadora de serviços online para registro de hospedagem. Ele disse que ele usou essa ferramenta porque ela já vinha integrada com um banco de dados, que era o MySQL. Ele também fez aí o domínio, ele fez um domínio um pouco diferente, que ele usou um domínio TO, que é do Reino do Tonga, um país que ele trabalhou, fica lá no Pacífico. Sobre o porquê ele usou esse domínio eu não sei, ele não explica, né? Ele preferiu usar esse domínio, o .to. Depois ele fez o apontamento de DNS, né, que é o endereço. Então ele pegou o registro dele no domínio, o registro de domínio, e apontou ele no serviço de hospedagem. E aí, a partir disso, tem o site criado. Bom, o próximo passo foi desenvolver um algoritmo. Essa parte ele cita que é muito importante, que é nessa hora que você todo o seu planejamento do seu software, com um bom desenvolvimento de um bom algoritmo, é muito mais fácil para você desenvolver o seu projeto. Quanto mais tempo você gastando com um bom algoritmo, menos erros podem acontecer futuramente. Lógico, nem tudo vai passar, pode ser que tenha surpresas pela frente, mas quanto mais você gastar mais tempo no desenvolvimento do seu algoritmo, fica muito mais fácil para você. Depois foi o desenvolvimento do código, né? Ele usou aí a ferramenta, o Microsoft Visual Studio, e foram diversas linguagens de programação. Usou recursos de HTML, JavaScript, ASP.NET e o SQL para desenvolver o banco de dados. O banco de dados ele usou aí o MySQL, que estava incluso no serviço da LocalWeb, e ele tem uma estrutura muito simples. O importante aqui que ele salienta é fazer backups de tempos em tempos do banco de dados e também do código, que realmente é importante caso dê algum erro e você tenha aí um backup, ou você faça uma mudança muito grave, ou faça um erro muito grave na tabela de banco de dados, você perde tudo, corrompe os arquivos, e aí se você não tiver um backup para ajudar a recuperar esses arquivos, fica muito difícil. Bom, depois gastou dinheiro comprando os créditos, que o diferencial desse aplicativo que ele desenvolveu era justamente o recurso do SMS, em que você, por exemplo, mandava mensagens, né, usando a mensagem do Twitter usando o recurso de SMS, que na minha opinião foi o que mais frustrou ele, justamente pelo desenvolvimento aí do WhatsApp anos depois. Esse projeto foi realizado em 2009, e nesse tempo a gente ainda estava no torpedo, né? Usava bastante, o WhatsApp ainda não era uma ferramenta tão utilizada, mas anos depois o WhatsApp agora encerrou de vez o SMS, e acho que isso que realmente frustrou o projeto dele. Outra coisa que ele desenvolveu foi usuários no próprio Twitter, então ele criou uma conta para cada língua, em português, em espanhol e inglês. Ele criou essas contas no Twitter e fazia as publicações lá justamente para ver se o serviço estava correto, se estava tudo funcionando, tudo numa boa. Através dessas contas ele fazia esses testes. Bom, a parte 3 agora, onde ele vai falar sobre a experiência dele com a propaganda online. Então para monitorar os logs de acesso, ele utilizava os relatórios da LocalWeb e do Google Analytics também. Aí ele vai dizer sobre a experiência dele com o Google AdWords, que é um programa do Google criado para fazer a propaganda na internet. Ele diz aqui que após ele se registrar nesse serviço, ele criou diversas versões de anúncios e ia monitorando para ver qual era mais efetivo. Ele percebeu que o tráfego no site aumentou bastante, mas isso não gerava usuários para ele. Então muitas pessoas clicavam nos links, né? Apareciam para muitas pessoas, muitos clicavam, mas poucas se tornavam usuárias. Ele acha que o AdWords você paga muito, né? E tem pouco retorno. Ele alimentou aí os anúncios dele para R$5 por dia em cliques. Infelizmente ele não teve um retorno bom, justamente porque poucas pessoas aderiam, né? Muitas pessoas acessavam, mas poucas se tornavam usuárias. Ele também fala sobre o Google AdSense, que é o contrário. Você tem, na verdade não o contrário, uma outra forma de propaganda. Você pega as propagandas do Google, você utiliza elas no seu site e você ganha dinheiro por cada clique dentro dessa propaganda. Cada clique nessa propaganda que está hospedado no seu site, você ganha um dinheiro, um acordo financeiro com o Google. E ele também não gostou muito dessa ferramenta, considerou que não vale a pena porque o site dele não era um site de massa, então ele não ganhava muita grana em cima disso. Bom, na parte 4 ele fala sobre os erros e acertos.
que teve bastantes erros e, mas teve realmente alguns acertos. Aqui ele também faz uma reclamação sobre o Twitter. Ele fala que o serviço do Twitter era um serviço instável, então eles alteravam direto o seu código, eles faziam mudanças constantes, o que mudava bastante coisa no API, e isso dava muita zica no software dele. Então ele tinha que atualizar e dar manutenções constantes, e ele não considerava o Twitter um serviço estável, mas sim instável. Bom, outra coisa que ele vê que sentiu muito foi a necessidade de uma equipe, principalmente de alguém da área de comunicação. Ele também aponta como um erro aqui a falta de tempo, justamente porque ele arrumou outro trabalho enquanto ele estava desenvolvendo o projeto. Então, antes ele tinha um trabalho mais flexível, no outro trabalho ele já não tinha. Então, por essa falta de tempo, o projeto não vingou, não virou um sucesso. E também o oferecimento de serviço gratuito, né? Como ele fazia um serviço gratuito, realmente não tinha nenhuma rentabilidade desse projeto. E aí ele faz uma lista tanto de erros como uma lista de acertos que ele ponderou nesse projeto. Bom, a lista de erros ele fala os seguintes pontos. O primeiro ponto foi não ter um planejamento de negócios. E realmente esse é um ponto muito importante, porque ele não via, como ele fez um projeto apenas por vontade própria, não para ganhar dinheiro, ele deixou de fazer esse planejamento que é necessário num projeto. Caso você queira ganhar dinheiro com isso, você realmente tem que pensar bastante, tem que ver a rentabilidade, se vai ter bastante usuários e se vai ser um negócio que vai render dinheiro. Bom, o segundo problema foi fazer tudo sozinho. Por mais que você seja um cara que tenha um conhecimento geral, é bom você usar especialistas, né? Ter especialistas na área, principalmente que ele sentiu foi na área de publicidade. Por mais que ele tenha um conhecimento básico, ele sofreu muito para isso. Outra coisa que eu pude notar vendo fotos do site dele foi que ele não investiu na parte ilustrativa, né? Na parte de design do site. Ficou uma coisa muito bruta, um recurso bom, mas uma coisa muito bruta. Não desenvolveu nada de logo, nenhuma parte visual, ficou muito feio. Esteticamente é uma coisa muito feia. Bom, o terceiro ponto que ele fala aqui é a dedicação parcial ao projeto. Justamente pela falta de tempo que ele não tinha, ele mudou de emprego, então ele explica que essa falta de tempo e essa dedicação parcial foi o que deixou por água abaixo, né? Foi que frustrou os planos dele. Outro erro que ele aponta foi não ter informação suficiente sobre a web. Ele diz que por mais que ele tenha experiência, a internet vai se renovando cada vez mais, e quando você pensa uma coisa para um dia, essa coisa já virou ultrapassada no próximo dia. Então você tem que sempre estar atento ao futuro da web. Bom, outro erro que ele aponta aqui foi não ter conhecimento técnico suficiente. Bom, isso complementa outros erros aqui que ele fala, que é justamente não saber lidar com a publicidade. Outro erro é a falta de planejamento, que também se complementa com não ter um plano de negócios. Ele criou muito na loucura, foi muito na louca mesmo, de fazer o projeto por vontade e ver se ia dar certo ou não. Bom, outro erro aqui é a estratégia errada. Ele utilizou justamente a vontade própria, o ímpeto dele de querer fazer antes de traçar uma estratégia. Falta de parceiros. É muito bom você ter uma parceria nessa hora, nesse desenvolvimento de projeto, porque sai caro, queira ou não. Se o projeto, por mais ele for bom, ele vai ter um bom gasto, né? Vai gerar um gasto para você. É bom você conseguir parcerias para tentar reduzir isso. Outro erro que ele aponta foi a comunicação. Ele quis aí, e a complexidade delas, né? Ele quis criar também 3 sites em 3 diferentes línguas. Ele não teve retorno em quase nenhuma das línguas espanhola e inglesa. Ele se deu muito mal nessas duas áreas. E também outro erro que ele aponta foi de não ter jovens no seu projeto. Ele reconheceu aqui que os jovens eles estão mais por dentro da internet, como eles fazem uso dela todos os dias. Então eles sabem o que é necessário dentro da internet. Ele faz aqui também uma lista de acertos, que foi o conhecimento adquirido desenvolvendo esse projeto, entender melhor a ferramenta do Twitter, entender melhor também o uso dos APIs, né? E também outra característica do desenvolvimento, a publicação e a manutenção de sites. Essa aí com certeza agregou bastante para ele, como ter um site, como administrar, como cuidar, desde o serviço de hospedagem até o serviço de domínio, do registro DNS. Tudo isso contribuiu para um aprendizado maior, que é outra característica que ele coloca, que é o aprendizado com tudo isso. Esse projeto, essa experiência, por mais que tenha sido um projeto que se frustrou, né? Mas foi um aprendizado enorme para ele, justamente para ele escrever esse e-book e contar essa experiência dele e dizer que através dos erros que ele cometeu, passar isso para nós e
desenvolver um projeto na web, aprendemos a como não fazer, né? O que fazer um pouco com o que ele planejou, mas com muitos mais exemplos negativos de como não fazer. E se tem uma coisa que a gente aprende é aprender com os erros. Para encerrar, ele fala sobre o futuro. Ele fala que ele ainda quer dar seguimento ao projeto, ao Digi.to, e quer ter um tempo livre para dar continuidade a isso e também, dessa vez, criar uma equipe para fazer dar certo, né? Para ter realmente um planejamento estratégico certinho e criar e agregar novas funcionalidades ao projeto. Uma coisa que realmente ele não fala aqui no e-book, mas o que realmente deu errado foi o uso do SMS, que é uma coisa que já sumiu hoje em dia, né? Encerrando, ele passa uma mensagem àqueles que querem ser planejadores, desenvolvedores de projetos na web, e que esse e-book realmente contribua para como fazer para dar certo, o que não fazer, no que investir e como investir. Em resumo, a minha opinião sobre a obra é uma obra objetiva, extremamente sucinta. Ele fala sobre um projeto frustrado, que é esse projeto do Digi.to, que é um recurso que ele usa o SMS, como eu disse aqui já, que é uma tecnologia já ultrapassada, já ficou para trás, ninguém usa mais isso. Também eu acho que ele é muito sucinto, muito objetivo e não fala de maneira mais profunda sobre os assuntos, como ele faz. Então ele fala rapidamente, só dá uma pincelada realmente nos temas, são apenas 55 páginas. É um texto fácil de ler, rapidinho, mas muito raso, muito pouca explicação, não entra muito profundamente no assunto. É um livro bom, um livro que mostra muitos erros que ele cometeu, e você aprende bastante com esses erros, mas também que ele diz é um projeto que gerou muita satisfação pessoal. Mas se você quer que esse projeto tenha uma rentabilidade futura, é necessário ter um planejamento, uma equipe, recursos, pensar bem antes de criar esse projeto, ver se tem mercado para isso que você está pensando. Esses são fundamentais. Bom, pessoal, o livro pode ser encontrado aqui nos comentários, está no link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha, dê um like aqui, se inscreva neste canal. Eu peço desculpas que eu estou um pouco nervoso, mas creio que deu para entender a mensagem do livro sobre como é o desenvolvimento de projetos na web. Bom, forte abraço e até a próxima então, galera. Valeu!